Efésios 6, do versículo de número 10 ao versículo 20, a leitura do texto. Mas o sermão se dará somente no versículo 15. A leitura do 10 ao 20, mas o sermão se dará somente no versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Meus irmãos, eu preciso relembrá-los, até por conta de algumas semanas que nós ficamos sem ouvir a exposição desse texto, pelo menos 2 semanas, se não me falha a memória, do contexto dessa passagem. Lembrem-se, nós estamos chegando ao final aqui das exposições em Efésios, chegamos ao capítulo 6 já há algum tempo, e estamos vendo de forma específica essa seção que vai do versículo 10 até o versículo 20. Nós vimos que o versículo 10 aqui, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer? Nesse caso, devemos nos fortalecer no Senhor, sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o que? O que você, como cristão, deve fazer. O versículo 11, ele nos mostrou como nós devemos fazer isso. Como é que você faz isso? Como é que você se fortalece no Senhor e na força do seu poder? Ora, se revestindo da armadura de Deus. É assim que você faz. Como você faz? Se revestindo da armadura do Senhor Deus. E aí vem o versículo de número 11 ainda, parte B, na sua parte final aqui, e isso vai até o versículo 13. O porquê você deve fazer isso. Parte B do versículo 11, onde diz contra as ciladas do diabo, até o final do versículo 13, ou seja, por que você deve fazer isso? Por que você deve se fortalecer no Senhor e na força do seu poder com a armadura de Deus? Por causa das ciladas do diabo, ou colocando de outra forma, para que você tenha condições, preparo, para assim enfrentar os estratagemas de Satanás. A partir do versículo 14, o apóstolo Paulo começa agora a falar sobre cada peça dessa armadura. Ele está destrinchando para nós aqui, peça por peça, dessa armadura. Nós já vimos no versículo 14, tanto o cinturão aqui da verdade, bem como também a couraça da justiça. E o quanto isso é imprescindível para nós. Nós não podemos, de maneira nenhuma, enfrentarmos o diabo sem essas 2 peças. Se você não estiver revestido do cinturão da verdade, começando pela verdade, lembrando, você está enfrentando o pai da mentira, logo, a primeira forma, a basilar para você se deparar e assim estar preparado para enfrentar a ele, é estando revestido da verdade. Pois bem, ao mesmo tempo também com a couraça da justiça. Agora nós chegamos ao versículo 15, onde Paulo fala de um novo item aqui, de mais uma peça que compõe esta armadura.
Eu quero lembrá-los também que essa seção do versículo 10 ao versículo 20, que temos visto assim de forma tão destrinchada, tão detalhada, ela tem uma proposição principal, que cobre todo o versículo 10 ao versículo 20. Eu vou relembrá-los acerca disso. Nós estamos aprendendo que em nossa guerra espiritual devemos nos fortalecer no Senhor e nos revestir da sua armadura, para permanecermos firmes contra os estratagemas do diabo. Esse é o ensino central aqui do versículo 10 ao versículo 20. Agora estamos vendo, como eu disse, as peças dessa armadura de forma mais detalhada. Volte ao versículo 15 e observe mais uma vez o que diz o apóstolo Paulo, diz a palavra do nosso Deus. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Meus irmãos, nós chegamos aqui ao terceiro item dessa armadura. Claramente o apóstolo Paulo cita aqui como esse sendo o terceiro item, logo após citar os dois primeiros, e lembre-se que eles estão todos conectados não apenas com o seu contexto maior, mas especialmente com o que ele diz no final do versículo 13. Ele diz no final do versículo 13, permanecer inabaláveis. Cada peça da armadura está conectada com este propósito. Como é que você permanecerá inabalável diante dos ataques de Satanás? Se você estiver, agora nesse caso, se você calçar os seus pés com a preparação do Evangelho. O verbo aqui significa amarrar ou prender embaixo, especialmente em referência aos pés. Porque, meus irmãos, as sandálias antigas, elas eram amarradas com tiras. Sim, aqui a ideia é exatamente essa. É de calçar, ou por assim dizer, pôr os sapatos, pôr as sandálias. Esse verbo, ele aparece não somente aqui no Novo Testamento, em Efésios 6,15, mas também em Marcos, capítulo 6, versículo 9, e Atos 12, versículo 8, mantendo a mesma ideia de calçar, de colocar as sandálias. Um comentarista bastante famoso, chamado William Hendrickson, diz o seguinte, comentando esse texto. E, na verdade, o contexto maior acerca desse calçado. Ele diz o seguinte, a fim de aumentar a facilidade de movimento sobre os diferentes tipos de estradas, os soldados romanos costumavam usar calçados fartamente cravejados com pregos agudos. Aqui ele faz uma citação, inclusive, de um historiador famoso chamado Flávio Joséfo. Ele continua, ele diz o seguinte, assim, uma importante razão para o êxito de Júlio César como general era que seus soldados usavam calçados militares que eles possibilitavam cobrir longas distâncias em períodos tão curtos que repetidas vezes surpreenderam seus inimigos, desprevenidos, os quais se enganavam pensando que ainda tinham bastante tempo para preparar a defesa adequada. Nas vitórias alcançadas por Alexandre o Grande, este mesmo fator desempenhou um papel muito importante. Portanto, um calçado adequado, ele é sinônimo de prontidão. Prontidão. Observe também que o calçado aqui, as sandálias descritas aqui, esse item aqui, ele, assim como os demais, possui uma função que é dupla, tanto defensiva como ofensiva. Todas as partes da armadura, elas têm esse propósito. Elas agem em nossa defesa contra os ataques do diabo, mas também servem ao propósito de nós atacarmos, no sentido de o Evangelho, ou o reino de Deus, avançar. E sem cada uma dessas peças, eu quero enfatizar isso, é impossível você sobreviver espiritualmente. É impossível. Eu sei que em nossos dias, o nosso contexto, quando nós ouvimos falar de guerras, nós, e assim vemos cenas também, sendo retratadas para nós na televisão, na internet, dificilmente você tem uma guerra que é travada corpo a corpo. Via de regra, você tem os ataques aéreos, ataques mais à distância. Mas nesse contexto aqui, nos dias que isso foi escrito, o costume
muito maior, muito mais presente, eram de batalhas travadas corpo a corpo. Usavam-se cavalos, os carros também próprios da época, mas a batalha estava muito mais a pé. Muito mais a pé. Então veja a necessidade, a importância de estarem os soldados usando calçados adequados para a batalha. Era uma questão de sobrevivência. Estarem ali usando um calçado que eles pudessem utilizá-lo durante um longo tempo para suportar uma batalha mais longa. Então não é algo trivial aqui. Você não pode observar aqui o calçado como sendo uma peça menos importante, tanto com relação aos soldados que utilizavam naquele período, mas principalmente com relação ao calçado do Evangelho da paz. Lembre-se que a vida cristã, ela exige de nós muita atividade, e no contexto aqui que eu estou falando isso, é no contexto de batalha. Há muita atividade, e para toda essa atividade bélica, de guerra, de conflitos, você precisa calçar algo que te dê esta prontidão e esta habilidade, essa facilidade para se locomover, para andar. Pois bem, dito isso, vamos aprofundar um pouco mais o que realmente o texto está nos dizendo aqui. Volte para Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículo 15. E veja em Romanos 10, versículo 15, como Paulo já mencionou também essa mesma ideia aqui, de onde Paulo está retirando esse ensino. Romanos 10, volte um pouquinho, o versículo de número 14, e aí, pela providência de Deus, assim como tudo o que acontece, lembre-se que esses textos aqui foram pregados, foram citados no último sermão, pregado aqui à noite pelo reverendo José Vasconcelos. Veja como Deus, na sua providência, nos lembra disso aqui. Romanos 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. No contexto da pregação, do avanço do Evangelho, o apóstolo Paulo cita aqui esse texto do Antigo Testamento. E se você está bem atento à liturgia do culto, eu espero que você sempre esteja, por reverência e temor a Deus primeiramente, mas também por questão de entendimento da mensagem, você já ouviu esse texto nessa manhã. Volte para Isaías 52. Isaías capítulo 52, mais uma vez. Ouça o que diz a palavra do Senhor nosso Deus acerca desse assunto. Isaías 52, versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Percebe? Tanto em Romanos 10, 15, como também em Efésios 6, 15, Paulo está citando o que Isaías disse aqui no seu livro. Mas qual é a imagem que o profeta está retratando aqui para os seus leitores e para todos nós? Bem, eu quero lhe dar o pano de fundo disso. Quero lhe lembrar de algo que você provavelmente já deve ter ouvido acerca desse contexto. Meus irmãos, naquele tempo, a comunicação nos dias de Isaías, ela era feita a pé. O mensageiro, ele levava a informação para o povo, para outras pessoas. Especialmente quando os exércitos eles saíam para a batalha, aqueles que ficavam em casa, ficavam ali no território, do seu próprio território, aguardavam o resultado da batalha. E quem é que era responsável por trazer as notícias? Aquele mensageiro. E esses mensageiros eles tinham que ser reconhecidamente pessoas que possuíam habilidade para isso. Sim, deveriam ser rápidos, ligeiros em seus pés. Eles eram corredores habilidosos. E eles traziam notícias boas ou más, dependendo, é claro,
do resultado da batalha. Em alguns lugares, quando o mensageiro chegava para dar a informação de uma derrota, por exemplo, do seu exército, ele era morto, queimado. Matavam o mensageiro por trazer a má notícia, como se ele fosse culpado pela derrota na guerra. Não é à toa que, sem propósito, que haviam ali vigias sobre os muros da cidade. Eles ficavam observando e vendo, aguardando o mensageiro chegar com as notícias. E pasme, só pela maneira de correr do mensageiro, eles já tinham uma ideia da natureza da notícia. Se ela era uma boa notícia ou se era uma má notícia. Veja, ele não chegou a anunciar ainda, ele estava ainda correndo, e só em observar o seu ato, a sua corrida, eles já tinham uma ideia se a notícia era boa ou se a notícia era má. Se a notícia fosse boa, os mensageiros vinham como que voando, exuberantes, belos, entusiasmados, cada vez mais se aproximavam dos portões com grande alegria, exultantes pelas boas notícias. É nesse contexto que Isaías fala no versículo 7: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Porque bela era aquela correria, aquela carreira, porque era uma corrida que anunciava notícias boas. Exatamente o que Isaías proclama aqui acerca do Evangelho. Exatamente o que o apóstolo Paulo está reverberando aos romanos, bem como também aos efésios. Aqueles que anunciam o Evangelho, e aí começando sim pelos ministros da palavra, mas se estendendo a toda a igreja de Cristo, aqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos, que formosos são os seus pés. E por que isso? Ora, vá para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Veja que mensagem é essa. Romanos capítulo de número 5. Versículo número 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, permanecer inabaláveis, firmes, lembra de Efésios, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esta é a mensagem daqueles que anunciam boas novas. Nós estamos dizendo o seguinte, como eu estou falando essa manhã para vocês: a guerra acabou, a guerra ela acabou, e nós fomos vitoriosos. Nós recebemos notícias boas, porque o nosso Cristo, o nosso Deus, Ele venceu por nós. E aí você fala, mas pastor, como isso pode ser possível? Como a guerra acabou, se Efésios 6 é exatamente um contexto bélico de guerra? Ora, guerra contra o diabo ainda permanece, guerra contra a sua carne ainda permanece, mas a nossa guerra contra o Altíssimo, a nossa guerra contra Deus, na condição de inimigos de Deus, ela acabou. Esta guerra chegou ao fim. Deus nos fez de inimigos aos seus filhos, nos tornou seus filhos. E Paulo fala claramente em Romanos 5: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz para nós, paz com o nosso Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, aquele por meio de quem nós alcançamos vitória. Meus irmãos, que imagem é essa de Efésios 6,15, que contempla aqui Romanos 10,15 e especialmente Isaías 52, versículo 7. O Evangelho cobre os nossos pés, ele nos dá habilidade para
lutar a guerra desse mundo contra o diabo. O Evangelho é quem nos dá o ímpeto, a coragem, o encorajamento e ao mesmo tempo também a liberdade, para que nada nos impeça de andarmos em nossa jornada cristã. Nada! Percebe isso? Você precisa nessa manhã, se você ainda não calçou os seus pés, você precisa calçar os seus pés com uma sandália que não lhe impeça de andar, que não dificulte o seu andar. Se você já teve experiência, e talvez alguns aqui já tenham experiência disso, talvez até a maioria, ou se não todos, de colocar um sapato do seu pé apertado, que ficasse ali prendendo, fazendo uma pressão muito grande. Você sabe a dificuldade que é para andar com sapatos assim, com sandálias assim? Você fica com aquele incômodo o dia todo, o tempo todo. Enquanto você não tira o calçado, você não relaxa, você não se sente à vontade, você não se sente livre. Não é assim? Com sapatos desconfortáveis. Lembro-me que em Teresina eu passei por uma situação de rachadura nos pés. Eu já tinha aqui em Fortaleza, mas piorou com aquele sol bem leve de Teresina. Deu uma piorada gigantesca, a ponto de eu não conseguia nem pisar os 2 pés no chão. Eu tinha que andar de ponta de pé durante um tempo assim. Abriu de uma forma terrível, também por conta de falta de cuidados pessoais devidos. Pois bem, se o simples rachaduras nos pés, num contexto onde você está ali simplesmente estudando, trabalhando, servindo, é algo perigoso, é algo que pode trazer complicações. Agora imagine não ter um calçado adequado num contexto de batalha. Não está de prontidão, não está bem preparado para uma batalha com os calçados adequados. O perigo que isso faz, que isso traz. Meus irmãos, infelizmente, há várias pessoas em nossos dias, na verdade, desde os dias de Cristo até antes disso, que não se vestem, não se calçam com as sandálias do Evangelho da paz, mas os seus pés estão revestidos de legalismo, estão presos, amarrados, aqueles seus pés ali não conseguem se locomover, não há liberdade. E somente o Evangelho liberta. Somente o Evangelho liberta. E pessoas assim, por causa do falso ensino que receberam, acham que o que estão abraçando, o que estão calçando ali nos seus pés, por mais que seja sofrimento, por mais que doa, mas é a vontade de Deus. Veja, é claro que submeter aos mandamentos de Deus traz consequências para nossas vidas, benéficas, e por conta da oposição do mundo, do diabo na nossa carne, também teremos que enfrentar dificuldades. Mas não é esse o caso aqui. Eu estou falando daquilo que são mandamentos de homens, colocados como se fossem palavra de Deus, o que os fariseus fizeram em seu tempo, por exemplo. E assim, oprimem as pessoas, dificultam o seu andar na caminhada cristã. Quero lembrar nessa manhã o que diz nossa confissão de fé, no capítulo 20 da confissão de fé de Westminster, da liberdade cristã, da liberdade de consciência. Escute. A liberdade que Cristo comprou para os crentes, seção 1, sob o Evangelho, consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, e em serem livres deste presente mundo mau, do cativeiro de Satanás e do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Tudo isso era comum também aos crentes debaixo da lei, mas sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial, a que estava sujeita a igreja judaica, e tendo maior confiança de acesso ao trono da graça, e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus, do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Seção 2. Deus é o único Senhor da consciência, e a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto vão além dela. De modo que
crer nessas doutrinas, ou obedecer a tais mandamentos, por motivos de consciência, é trair a verdadeira liberdade de consciência. E o requerer de uma fé implícita e uma obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. O Evangelho nos libertou. Nós não podemos nos colocar debaixo do jugo de mandamentos meramente humanos. Isso é calçar os pés, não com o Evangelho da graça, que nos liberta da condenação, da escravidão ao pecado, de tudo que foi descrito aqui, mas também do legalismo. E nos dá liberdade em Cristo. Mas veja, isso não significa dizer, e a seção 3 vai falar sobre isso, da confissão de fé, que essa liberdade que o Evangelho lhe dá é para você viver de qualquer forma. Diz a seção 3 da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 20. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, com isso destroem o fim da liberdade cristã. O fim da liberdade é que, sendo livres das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. É interessante que aqueles que caminham na direção contrária, falando contra o legalismo, se posicionando sim de forma firme contra ele, outros vão para um extremo que é uma irmã siamesa dessa mesma heresia, que é o antinomismo, negando assim a lei de Deus com o pretexto de estarem libertos em Cristo. Dizem, o Evangelho me libertou. Eu calço as sandálias do Evangelho da paz. Então não posso estar preso em nenhum jugo. E aí a vida de tal pessoa, por vezes, é uma vida que é abertamente pecaminosa. Ora, a liberdade que o Evangelho nos dá não é para vivermos de maneira libertina, e sim sermos conduzidos mais uma vez à lei de Cristo, à lei do Senhor, para obedecê-la para a nossa santificação. Para a nossa santificação. Então, calçar o Evangelho da paz não é viver de forma mundana, em outras palavras. É, com os calçados, com as sandálias do Evangelho da paz, caminhar por este mundo livre de todas as amarras contrárias à palavra de Deus, mas nos submetendo a esta mesma palavra. Paulo diz ainda, veja, versículo 15 de Efésios 6. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. A palavra aqui, preparação, tem essa ideia que eu já mencionei para vocês, de prontidão, de presteza. Essa é a ideia. Somente quando você calça os seus pés com estas sandálias, você terá prontidão para permanecer firme. Firme. Meus irmãos, os puritanos, eles quando viam essa palavra aqui usada em Efésios 6,15, eles a entendiam com a ideia de resolução. Resolução. É a ideia de você estar pronto para o embate. Resoluto. Você está firme e resoluto para resistir a todos os ataques do inimigo durante a sua jornada. Repito para vocês, o calçado adequado é sinônimo de prontidão. De prontidão. E de resolução também. A resolução ou a convicção de que você foi reconciliado com Deus por meio de Cristo. De que todos os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo. Isso faz com que você venha ter coragem e zelo para pelejar. Uma vez que você entende o que aconteceu com você, que o Evangelho lhe revestiu, os pés e você como um todo, que não há nenhuma condenação mais para você, que você está assim encorajado na pessoa de Cristo, no poder de Cristo,
Nada pode lhe deter. Nada. Nada. Mas infelizmente, em nossa caminhada cristã, e você sabe muito bem do que eu estou falando agora, uma das coisas que mais nos desanima nessa caminhada é a falsa percepção de que o Senhor não está mais conosco. Você já passou por isso, não já? Normalmente, isso acontece não apenas em questões de sofrimento, quando nós enfrentamos um sofrimento muito grande em nossas vidas, mas também acontece, e aqui é o meu ponto principal relacionado ao texto de Efésios 6,15, isso acontece principalmente quando nós pecamos contra Deus e temos aquela sensação que nós não fomos perdoados. Seja um pecado ou vários pecados cometidos antes da conversão e a gente fica duvidando, será que Deus me perdoou mesmo? Será que o que eu disse naquele dia para o meu pai, para a minha mãe, será que o que eu fiz contra a minha esposa, contra o meu marido, será que aquilo que eu cometi no passado, Deus perdoou mesmo? Mas reverendo, o senhor não sabe, não tem ideia do que eu fiz, do que eu disse, do que eu pensei, não sabe. E por vezes também acontece durante, já tendo sido convertido, professado a fé. Você diz, como eu posso ser um crente se eu peco ainda contra o Senhor? Meus irmãos, não há nada pior do que imaginar, fortalecer em nosso coração a ideia de que não há nada mais que possa ser feito por nós. O Filho de Deus já morreu na cruz. Se eu não creio nele, se eu não me arrependi dos pecados, se a minha vida não foi transformada, o que pode ser feito por mim? Não tem nada mais que possa ser feito por mim. Não é essa a sensação que você tem? Mas a palavra de Deus lhe lembra nessa manhã. Ele fortalece, o Senhor lhe fortalece no seu poder, na força do seu poder, com a sua armadura, lembrando a importância, a necessidade de você calçar os seus pés com o Evangelho da paz. Ou seja, olhe para Cristo. Nada do que você fez, nada do que você falou, nenhum pecado que você cometeu, ele deixou de ser perdoado pelo Senhor Deus se você de fato se arrependeu dele. Por mais vil que tenha sido esse pecado, essa vida pecaminosa que você tinha antes da conversão, ou até pecados depois da conversão, se você se arrependeu, confessou isso ao Senhor, sinceramente, e se arrependeu, e creu no Senhor, eu lhe lembro essa manhã, melhor, a palavra de Deus lhe lembra que você já foi perdoado. Revista-se com os calçados, com as sandálias do Evangelho da Paz. E observe, é exatamente este o conteúdo. O final do versículo diz, é com a preparação, com a prontidão, com a resolução do Evangelho da Paz. Esse é o conteúdo. Ora, como é que alguém pode se engajar nessa batalha contra o inimigo das suas almas sem essa paz? Como eu acabei de falar, por vezes você se vê com dificuldades, porque você não percebe, não sente, não crê nessa paz. E é por isso que por vezes você sucumbe na batalha, por não calçar os seus pés com o Evangelho da Paz. Esse tema, meus irmãos, é tão importante acerca do Evangelho da Paz, da própria paz que Deus ele nos deu, selou entre nós e Ele, e entre nós, entre o seu povo, que Paulo já tratou desse assunto nessa mesma carta. Volte um pouco para Efésios capítulo 1, Efésios 1, versículo 15, até o versículo 23. Veja o que Paulo fez aqui em Efésios 1, do 15 ao 23. Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de reverência no pleno conhecimento dele,
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro, também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui no final do capítulo 1, Paulo fez uma oração pelos Efésios. E ele ora ao Senhor Deus, pedindo a Deus que ele venha iluminar os Efésios com relação ao que Deus já tinha feito por eles. Em outras palavras, Deus, ele já selou a nossa paz, ou a paz que nós precisávamos ter com ele. Como ouvimos em Romanos capítulo 5, isso já aconteceu. Contudo, o que acontece conosco muitas vezes é que nós esquecemos disso. Deixamos isso de lado. Nós não alimentamos a nossa alma com essa verdade diariamente. E esquecemos isso. Por isso a necessidade de você orar, assim como o apóstolo Paulo, e pedir a ele, ao Senhor Deus, que lhe ilumine cada vez mais acerca das verdades bíblicas, dentre elas, que você já tem paz com Deus, que a obra de Cristo já foi consumada, que não há o que temer. Ele repete esse tema, veja o capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 12, Efésios 2, 12 em diante, diz assim: naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Você percebe o que Paulo está dizendo aqui? Que Cristo, ele fez a paz, Cristo é a paz, e Cristo é quem proclama a paz. Exatamente a ideia de Isaías 52, versículo 7, que Paulo vai repetir em Romanos 10, e que você ouviu domingo passado. Quem prega? Quem fala? Quem está anunciando a você nessa manhã a paz? Quem está lembrando a sua alma de forma direta ao seu coração, falando com você nessa manhã? Quem está dizendo isso? Não é um mero mortal. Não é um homem qualquer, é o Cristo, o Deus vivo e todo-poderoso, que selou a paz, que é a nossa paz e que anuncia as boas novas nessa manhã. Quão formosos são os seus pés, quão formosos são os seus pés. Você precisa fazer isso essa manhã, que os seus olhos sejam desvendados diante da verdade, para que você contemple Cristo como sendo a sua paz. Thomas Boston, citando e comentando o texto de Apocalipse capítulo 21, no versículo 8, quando o texto diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, na verdade serão condenados no lago de fogo e enxofre. Ele fala exatamente sobre isso, sobre a necessidade de uma resolução firme de viver segundo o evangelho da paz. Sim, porque tímidos, se você não sabe disso, eu espero que você entenda isso uma vez por todas, não é com relação ao estado emocional de uma pessoa. Ela é tímida, ela tem dificuldade de falar em público, ela é mais acanhada. Não, o tímido que não herdará o reino dos céus será condenado ao inferno,
é aquele que foi covarde, que não creu no Senhor, que não professou a fé em Cristo, que não foi resoluto, que não esteve de prontidão. É um covarde. É um covarde. Esse é o tímido. E eu pergunto a você nessa manhã: quem é você nessa manhã? Alguém que calçou os pés com o evangelho da paz, resoluto e firme em Cristo? Ou tímido, covarde, diante da sua presença e diante dos seus adversários? Sim, porque você pode até já ter professado a fé no Senhor, como eu creio que a maioria aqui nessa manhã que se encontra. Todavia, quantas vezes você não age diante do mundo e diante do diabo, seu adversário, como um covarde? Faltando resolução, faltando prontidão em você. E aí entenda isso, não é para você confiar em sua força, não é para você enfrentar os inimigos dependendo das suas habilidades, do que você tem nas suas mãos simplesmente, mas da armadura de Deus. É assim que você enfrenta, é assim que você peleja, é assim que você luta. E sim, a forma como o apóstolo Paulo escreve aqui, Efésios 6,15, não apenas o 15, mas todos esses versículos, traz essa ideia de que nós é que somos responsáveis por calçar os nossos pés. Colocando de outra forma, Deus não fará isso por você. É a sua responsabilidade. Deus já forjou a armadura, Deus já entregou a armadura. Coloque nos seus pés as sandálias. Essa resolução, meus irmãos, ela envolve uma busca primariamente por Cristo, e não pelas coisas que nós recebemos dele, que são maravilhosas e são dádivas do Senhor, que nós devemos agradecer a Ele por isso, mas a sua resolução, a sua prontidão é em buscar ao Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa bendita. Mais do que paz nessa vida, nós queremos ter comunhão com o nosso Deus. A paz, ela visa isso. Ele fez a paz para que tivéssemos comunhão. O propósito é a comunhão com Ele. Não é a paz como um fim em si mesmo. Pronto, estou agora livre do inferno. O diabo me ataca, mas um dia isso vai acabar. Terei paz plena, perfeita. Veja, é mais do que isso. É comunhão pessoal, íntima com o seu Deus, através de Cristo. É desejar ver Deus face a face, na pessoa de Cristo. É essa a sua resolução nessa manhã? É assim que seus pés estão calçados? Dessa forma? Como nós nos envergonhamos, meus irmãos, quando a gente observa primeiramente o que a palavra de Deus diz e medimos nossas vidas à luz disso, mas também quando nós observamos o testemunho histórico da igreja. Tantos exemplos, tantos homens, mulheres, pessoas que demonstraram resolução e prontidão com as sandálias do Evangelho da Paz. A gente olha para isso e diz: meu Senhor, eu estou tão longe disso, tão longe disso. Eu lembro a você nessa manhã de um fato que é bem conhecido. Na verdade, tem várias histórias assim, parecidas com essa, mas essa é uma delas também. Que um homem, no período dos puritanos, um homem foi condenado. Por quê? Porque ele não concordava que imagens fossem colocadas nas igrejas. Sim, enquanto alguns aprovam isso em nossos dias, acham isso tão comum, inclusive em igrejas presbiterianas, teve já, olha como isso já aconteceu de alguém se opor a isso. Estranho, né, para nós? Não, mas não apenas se opor, resolutamente se opor, arriscando a sua vida. E esse homem que foi condenado à morte por causa disso, sua mulher, seus filhos, quando souberam, sabe o que eles fizeram? Correram e deixaram ele sozinho, né? Peraí, ele vai morrer por isso?
Mas essa é a nossa convicção também. É o que nós cremos. Então, se ele for, nós também iremos. E todos foram condenados. Todos foram condenados. Como é que nós podemos viver? Como podemos viver se essa é a nossa convicção? Não temeram a homens, não temeram o julgamento das autoridades, mas todos foram queimados. Não poucos em nossos dias diriam: que radicalismo. Mas isso é simplesmente o calçar os pés com as sandálias, com a preparação, com a prontidão, com a resolução do Evangelho da Paz. É encarar todos os inimigos confiante em Cristo e na sua obra, independente de quais sejam as consequências. Sim, eles calçaram as sandálias e partiram para a batalha. E ainda que tenham sido mortos ali, não tenha dúvida que o destino daqueles que pelejam a guerra do nosso Deus contra o nosso inimigo, os nossos inimigos, certamente, ainda que morram no campo de batalha, abrem os seus olhos imediatamente diante da face de Cristo. O anseio de vossas almas. Ou não é isso que você anseia nessa manhã? Você diz: mas reverendo, os meus pés estão cansados já. Piores do que os seus lá em Teresina, espiritualmente falando. O Senhor Jesus Cristo, eu quero lembrar disso, Ele é sumo sacerdote. E Ele pode curar os seus pés essa manhã. Todas as feridas, todos os prejuízos, todas o sangramento, tudo que estiver presente em você, Ele pode curar e fechar isso, como o sumo sacerdote que Ele é. Soa paradoxal para nós falarmos, ou no caso, ouvirmos Paulo falar preparação do Evangelho da Paz para uma guerra contra hostes do mal. Paz numa guerra. Ora, como eu disse para você, paz para com Deus por meio de Cristo, já selada, já garantida, já anunciada e lembrada a você nessa manhã. Mas a guerra contra nossos inimigos permanece. E nessa guerra contra os nossos inimigos, especialmente o diabo aqui em Efésios 6, você está em paz. Você tem paz. E você anuncia essa paz. Meus irmãos, é o fato de vocês, todos nós, estarmos inabaláveis na tranquilidade mental e na segurança íntima do Evangelho da Paz, que nos dá essa prontidão para permanecermos firmes contra o diabo e todos os demônios. Veja a importância do que diz o texto de 52 de Isaías, versículo 7. Como eu disse, o anúncio aqui principal é a mensagem pública do Evangelho. É aqui que você escuta, domingo após domingo, pela manhã e à noite, o Evangelho da Paz ser anunciado a você. E você aí reforça o seu calçado com este Evangelho. E como Satanás, o inimigo aqui descrito, ele age de forma tão sorrateira, e às vezes até abertamente também, para que esse Evangelho da Paz seja silenciado. Deixe-me citar aqui o que o seu servo mais importante, se é que podemos falar assim, nessa terra, disse recentemente. A homilia deve ajudar a transferir a palavra de Deus do livro para a vida. Disse ainda o Papa, acrescentando, para isso, a homilia deve ser curta. Uma imagem, um pensamento e um sentimento. A homilia não deve durar mais do que 8 minutos. Porque depois desse tempo, a atenção se perde e as pessoas dormem. E tem razão.
O anticristo disse isso. Sim, isso está bem de acordo com o culto falso deles, da missa, onde a liturgia da palavra, assim chamada, tem já pouco tempo em comparação ao foco principal deles quanto a, no caso, o suposto sacrifício que eles realizam toda a missa, focado ali no sacramento, na deturpação do sacramento. Mas veja o quão terrível ainda é essa fala. Consegue agravar ainda mais isso. A defesa de uma explanação, de uma pregação, de uma homilia que não dure mais do que 8 minutos. Isso é o diabo usando o seu anticristo para contrariar o anúncio do evangelho da paz, para silenciar a boca daqueles que com seus pés correm para anunciar as boas novas. Você ouve isso essa manhã e deve pensar: realmente, pastor, para falar um negócio desse? Mas e você? E você? Talvez não 8 minutos, mas estaria satisfeito com 15 minutos, com 20 minutos, com 30 minutos. E aí entenda, isso não significa dizer que existe um tempo específico, determinado pela Bíblia, de quanto deve ser um sermão. Exatamente falando. Não, não há. Nós temos princípios com relação a isso. E um deles é que um sermão, para ser exposto e entregue, a mensagem do Evangelho da Paz, para ser anunciada com clareza e com profundidade, precisa de tempo. De tempo. E toda vez que esse tempo ele é diminuído para outras coisas ganharem mais tempo do que a mensagem do Evangelho da Paz, o diabo está agindo. Seja na Babilônia, em Roma, ou em qualquer igreja que se diz fiel a Deus, a despeito de ser protestante, permanecendo infiel, por não dar tempo suficiente para o anúncio do Evangelho da Paz. E o que é o centro ou o ápice dessa mensagem do Evangelho da Paz? É o que diz Isaías 52, versículo 7. Eu vou lembrar, volte para lá. Isaías 52, versículo 7. Mais uma vez. Aqui você tem o porquê a paz ela está garantida para nós. Que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, essa é a proclamação dos arautos, dos mensageiros, essa é a proclamação da igreja de Cristo: o teu Deus reina. Eis a tua segurança nessa manhã, crente. Sabe por que você tem paz? Sabe por que você pode ficar em paz? Sabe por que os conflitos bélicos que acontecem nesse mundo, seja de ordem física ou até mesmo espirituais, que é o foco do texto de Efésios 6, você ainda pode permanecer em paz, porque o teu Deus reina. O teu Deus reina. E Yahvé permanece sentado no seu alto e sublime trono, governando todas as coisas pela sua providência, pela força do seu poder, pela sua palavra. Então não há o que temer. Não há o que temer. Você pode permanecer inabalável e firme na batalha, porque o teu Deus reina. Lembro aos irmãos o que diz nosso catecismo, e aqui concluo na pergunta 102 do breve catecismo: pelo que oramos na segunda petição? Resposta: na segunda petição, que é venha o teu reino, pedimos que o reino de Satanás seja destruído, e que o reino da graça seja adiantado, que nós e os outros sejamos guiados a ele e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. Quando nós proferimos a oração do Senhor, dizendo venha o teu reino, uma das implicações é que a vinda do reino, o avanço do reino, destrói o reino das trevas. E o que encabeça isso? O Evangelho da Paz. Quando os ministros e você anuncia o Evangelho da Paz, o Evangelho avança, o reino avança, e o reino de Satanás é destruído. Até que um dia isso aconteça de uma vez por todas, com o retorno glorioso do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Revista-se com o calçado do Evangelho da Paz, e assim descanse em Cristo,
e na sua paz que Ele já lhe deu. Amém.